Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje é a respeito da morte de um negro americano, o George Floyd, que trabalhava como segurança na região de Minnesota, nos Estados Unidos, que vai dar origem a uma grande onda de indignação dentro do território americano e no mundo como um todo. Vamos tentar, então, entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, nós temos a figura do George Floyd, que se dirigiu lá a uma mercearia que comumente ele frequentava, e aí há um discurso um tanto quanto controverso, de que talvez ele teria tentado pagar por uma compra com uma nota falsificada de $20, e há uma outra contrapartida de que talvez ele tenha utilizado um cartão que fosse falso. Fato é que aquele que era o atendente dessa mercearia telefona para a polícia e a polícia consegue interceptar o George Floyd em seu carro. A partir daí, a polícia dá a ordem para que ele se retire do carro e em momento algum ele reage à abordagem policial e ele pede desde o início que os policiais não o matem, que os policiais não o agridam. E aí ele é retirado do veículo, é algemado e é tentado ser colocado na viatura. E o tempo inteiro ele começa a dizer que ele está sentindo falta de ar. Mais tarde se soube que ele era portador de problemas cardíacos e que pode ter sido afetado pelo estresse daquela situação. E ele se recusa a entrar na viatura da polícia, dizendo que ele não queria morrer, um sentimento que talvez tenha perpassado ele naquele momento. Em virtude disso, ele é colocado no chão e um policial branco americano se ajoelha sobre o seu pescoço por longos 8 minutos. Durante todo esse período, George Floyd diz o tempo inteiro que ele não está conseguindo respirar. E as pessoas começam a filmar aquele acontecimento e começam a pedir ao policial para que ele retire o joelho sobre a garganta do George Floyd, porque isso poderia levá-lo ao óbito. Ele literalmente começar a sangrar pelo nariz com muita dificuldade para poder respirar. O policial se mantém incólume e mantém o joelho na garganta do George Floyd até o momento em que ele desmaia. A partir daí, é acionado o sistema de saúde pública americana, que manda uma ambulância. George Floyd foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente faleceu. Num primeiro momento, a polícia de Minnesota solta uma nota dizendo que os policiais agiram corretamente, há uma resistência à prisão, que houve um incidente e que, em virtude daquele incidente, George Floyd veio a óbito. Mais tarde, a pessoa que estava filmando toda a operação policial divulga o vídeo para as redes de TV americana e coloca também na internet, o que desmonta toda a argumentação do governo de Minnesota de que houve resistência à prisão. Mostra lá claramente que o George Floyd foi colocado no chão, algemado com as mãos nas costas e, portanto, já completamente capitulado, e que o policial se mantém durante 8 minutos, no mínimo, com o joelho sobre a garganta do George Floyd e ele dizendo o tempo inteiro que não conseguia respirar, pedindo por favor para que o policial tirasse o joelho de cima da garganta. Os transeuntes também é captado no áudio pedindo que o policial tire o joelho de sobre o pescoço desse negro e o policial não atende ao pedido nem do George Floyd e nem da população, o que acabou levando ao óbito do próprio. A partir daí, os policiais que participaram daquela operação são imediatamente presos. E aí começa uma grande manifestação nos Estados Unidos, que é o Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importa. O que mostra que o caso ocorrido em Minnesota não é um caso isolado. A violência policial contra negros nos Estados Unidos é uma marca triste do racismo histórico e estrutural dos americanos
contra os afrodescendentes daquele país. Diga-se de passagem, não é muito diferente daquilo que ocorre no Brasil, onde cenas, né, de racismo proliferam, né, pela internet, pelas TVs, todos os dias, cometido por autoridades públicas, mas também pela população de uma maneira geral. E é absolutamente inadmissível que em pleno século XXI a gente faça a distinção de pessoas a partir da cor da sua pele. Na verdade, nós deveríamos fazer a distinção de pessoas segundo o seu caráter e nada além disso, porque não é a condição social, não é a raça, não é a orientação sexual, não é a opção política que deva ser critério para se denegrir ou se beneficiar quem quer que seja. Na verdade, a retidão do caráter, ela não é prerrogativa de um único grupo racial, de um único grupo religioso, de um único grupo étnico, de um único grupo social. Na verdade, pessoas, muitas vezes, em situação de pobreza, têm muito mais dignidade, caráter, honradez e ética do que aqueles que possuem, né, maior riqueza. E isso ocorre, obviamente, em relação a grupos étnicos, raciais, de orientação sexual, de opção política, né, de religião ou o que quer que valha. O ponto fundamental, então, é que a morte do George Floyd é apenas mais uma gota num copo que já transborda nos Estados Unidos há muito tempo. Lembre-se que durante o período, né, da Guerra Civil Americana, nós tínhamos uma divisão muito clara do país. O norte industrial não escravocrata e o sul dos Estados Unidos agropecuário profundamente escravocrata. Nos Estados Unidos ainda permanecem até hoje organizações fortemente racistas como a Ku Klux Klan, ao mesmo tempo que nós temos mais recentemente, né, grupos que pregam a supremacia branca em território americano. E cresce nos Estados Unidos a xenofobia. Lembre-se que a xenofobia é a aversão, inicialmente, ao estrangeiro. Só que hoje ela é considerada como a aversão ao outro, que não sou eu. Então hoje, os brancos americanos já são minoria em território americano. 51% da população é mestiça, vem lá de latinos, de asiáticos, de europeus, de negros americanos e por aí vai. E parece, né, que essa turma branca americana, não sua totalidade, né, mas uma parte considerável, não aprendeu ainda, né, o ponto fundamental de que nós não podemos discriminar o outro. Né? O outro tem o direito de ser quem é em toda a sua dignidade. E isso vai dar origem a grandes manifestações desse grupo Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam, por todos os Estados Unidos e chega até a Europa, num repúdio coletivo às autoridades americanas e a maneira pela qual é tratado essa questão. Bom, diante disso, o governador, né, de Minneapolis está propondo uma ampla reforma da polícia daquele estado, prevendo lá que determinadas medidas de contenção não possam mais ser utilizadas, dentre elas as técnicas de sufocamento. Né? Por um outro lado, óbvio que isso é muito pouco, né, diante do racismo incrustado na sociedade americana e, repito, também na sociedade brasileira, o que é absolutamente lamentável, é entristecedor, né, que a gente ainda viva cenas como essa. O ponto fundamental é que isso vai gerar um grande embate dentro de um ano eleitoral. O presidente americano Donald Trump chegou a mandar tropas federais para Minneapolis, né, para poder conter, né, as manifestações pacíficas de rua. É claro que no meio dessas manifestações, eventualmente você tem grupos mais exaltados que danificam o patrimônio público ou o patrimônio privado. Estes são criminosos. Para eles, o rigor da lei. Mas para a população que se manifesta no liberdade de expressão, que se manifesta lá publicamente, num amplo repúdio à maneira com a qual a própria sociedade, as polícias
e as autoridades públicas tratam os negros em situação nos Estados Unidos, é absolutamente uma manifestação pacífica e que, portanto, democraticamente tem que ser respeitada. Esse ano é um ano eleitoral, o Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump, vai propor uma medida mais dura contra as manifestações do Black Lives Matter, enquanto que o Partido Democrata, né, vai propor lá um diálogo, um amplo diálogo nacional, para mais uma tentativa, mais uma rodada para a superação do racismo histórico em território estadunidense. Beleza? Vamos dar uma olhadinha então no nosso material? Vem para cá. Bom, pessoal, nós estamos falando aí da morte do George Floyd, né? E a morte do George Floyd, um homem negro, né, em Minnesota, né, o estado lá ao norte dos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. Nas imagens colhidas, o Floyd reclama e diz repetidamente: "I can't breathe", ou seja, não consigo respirar. E não obstante isso, a polícia de Minneapolis, né, esse policial aqui, ele mantém, né, o seu joelho, né, embora Floyd estivesse algemado com as mãos nas costas, pelo menos por 8 minutos até que ele desfalece. Pouco depois, ele parece não se mexer antes de ser colocado numa maca e transferido para uma ambulância. O que aconteceu? A polícia local disse, em comunicado, que Floyd morreu após um incidente médico durante uma interação policial. A polícia estava respondendo a uma chamada dizendo que um homem tentava usar cartões falsos em uma loja de conveniência. 2 policiais localizaram o suspeito em um veículo. Segundo ele, parecia estar intoxicado, embora não haja qualquer tipo de evidência dessa afirmação e nem mesmo o exame de corpo de delito tenha detectado o uso de drogas por parte do George Floyd. Eles ordenaram que saísse do veículo, mas, segundo a polícia, o homem resistiu. Nas imagens mostradas, né, na câmera de um dos policiais, mostra que não houve qualquer tipo de resistência à abordagem, né, por parte de George Floyd. No vídeo de 10 minutos, filmado por uma testemunha, um policial mantém Floyd no chão, que a certa altura diz: "Não me mate". Testemunhas pedem ao policial que tire o joelho do pescoço do homem, observando que ele não estava se mexendo. Alguns dizem que o seu nariz estava sangrando, enquanto o outro pede: "Saia do pescoço dele". Floyd morreu pouco depois. 4 fatores que explicam por que o caso gerou uma onda tão grande de protesto nos Estados Unidos. A grande questão é que essa foi apenas uma morte de muitos casos. Essa morte não foi um caso isolado. As comunidades negras estão submetidas a uma constante e excessiva vigilância por parte da polícia. Um artigo de Rashan Rai, do Centro de Pesquisas Brookings Institution, afirma que pessoas negras têm 3,5 vezes mais chances de serem mortas por policiais do que brancos em situação em que não existe ataque ao policial ou porte de armas. Entre adolescentes, essa probabilidade é de 21 vezes maior. A polícia americana mata uma pessoa negra a cada 40 horas. Outra questão é o racismo estrutural. Quando a gente fala, pessoal, de racismo estrutural, significa que ele está na estrutura, na forma pela qual houve a constituição social, econômica, política e estatal dos Estados Unidos. E isso remete a exatamente aquilo que nós falávamos ainda há pouco, né? Durante o período, né, da guerra
de secessão nos Estados Unidos, nós tivemos um grande embate entre as forças, dos Estados Unidos da América, as colônias do norte, industrializadas e não escravistas, e as chamados Estados Confederados da América, no sul, basicamente agropecuário e fortemente escravista. Essa guerra foi ganha pelo norte, que acabou oficialmente com o regime de escravidão dentro dos Estados Unidos. Porém, a gente vai observar que de lá até mais ou menos a década de 1960, as práticas racistas se mantiveram no seio da sociedade. Por exemplo, nós tivemos casos em que negros foram admitidos em universidades, mas tinham que se sentar de maneira isolada em relação aos brancos. Em algumas situações, em alguns estados, quando entrava um branco dentro de um ônibus, o negro que estivesse sentado era imediatamente chamado a se levantar para que o branco se sentasse. Nos Estados Unidos, Rosa Parks foi uma jovem que resistiu lá a uma ordem para que ela se levantasse num ônibus para que um branco pudesse se sentar. E a partir dali, nós temos grandes manifestações nos Estados Unidos contra esse racismo estrutural. Inclusive, Martin Luther King, pastor de igreja evangélica, que pregava contra o ódio, contra o racismo, contra os negros, foi morto na sacada de um hotel por um atirador branco racista. Os Estados Unidos têm uma longa história de grandes conflitos de ordem racial, e isso permanece até os dias atuais. Tanto que nós comentávamos aqui que, embora 51% da população americana já seja uma população não branca, tudo bem? Portanto, de origem asiática, árabe, europeia, africana, latino-americana, esses brancos americanos, parte deles, continuam se organizando em organizações racistas, como o Grupo da Supremacia Branca e da própria Ku Klux Klan. Continuando. Ashley Howard, da Universidade de Iowa, diz que a desigualdade afeta profundamente a vida dos negros nos Estados Unidos e que ela está na origem de várias disparidades significativas, de índices de mortalidade materna, a diferença na renda e na riqueza, que é passada de uma geração para outra. Howard também explica que os negros americanos possuem renda e escolaridade menores que os brancos e também são maioria na população carcerária. Aliás, isso também ocorre no Brasil. Há uma outra questão, que é a pandemia do Covid-19, que discrimina. Os protestos acontecem em um momento em que a pandemia do Covid-19 já matou mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos e deixou 40 milhões de americanos sem emprego. Howard diz que os negros americanos sofrem de forma desproporcional com a pandemia, com maiores números de mortes e casos de doença nesta população. Isso porque, segundo a pesquisadora, os negros formam grande parte dos trabalhadores que estão na linha de frente da economia, com empregos como motoristas de ônibus, atendentes de lojas ou assistentes de saúde, o que obviamente os expõe mais à probabilidade de ter contato e de ser infectado pelo vírus da Covid-19. Lembrando que nos Estados Unidos não há sistema público de saúde, para toda a população que completa até 60 anos. Nos Estados Unidos só existe, sistema de saúde público a partir dos 60 anos de idade. Portanto, dentro dos Estados Unidos é muito comum que as pessoas paguem planos individuais, de saúde, que seria o plano de saúde no Brasil, ou ainda que as empresas que os contratam pagam o seu seguro de saúde. No entanto, a população mais pobre, e notadamente a negra, que trabalha em determinadas funções
de baixa remuneração moram nas áreas periféricas dos Estados Unidos, com empregos subremunerados, com baixa qualificação profissional, muitas dessas empresas não pagam plano de saúde. O resultado é que, como não existe nos Estados Unidos o nosso SUS, que é o Sistema Único de Saúde, se uma pessoa se infectar e for tratada dentro de um hospital privado, ficará com uma conta monstruosa a ser paga nos próximos anos. E isso afeta de maneira mais intensa, de novo, justamente a população negra. E aí, pelos Estados Unidos, se espalharam, manifestações de grupos, defendendo a questão dos negros, inclusive com uma intensa participação de outros grupos étnicos, como os árabes, os asiáticos, os latinos de uma maneira geral, e brancos. Tudo bem? Black Lives Matter, vidas negras importam. A reação da Casa Branca. A esses fatores se somou uma resposta equivocada do governo Donald Trump, que ajudou a inflamar a situação. Trump fez um apelo por lei e ordem, utilizando frases como "os saques levam a tiroteios", que eram usados por algumas das vozes mais reacionárias da década de 1960. Então o Trump, ele prefere não escutar a reclamação da população negra americana por melhores condições de vida, pelo fim da discriminação e da violência policial, e passa a culpabilizar eventuais danos que ocorrem por grupos muito pequenos, de manifestantes que resolveram depredar patrimônio público e privado, como se estes representavam o conjunto da população que se manifestava. Então, repito, se você tem grupos que depredam e saqueiam propriedade privada ou danificam propriedade pública, todo o rigor da lei para eles. São criminosos. Mas você não pode daí imaginar que todas as manifestações e todos os manifestantes tenham lá uma origem ou uma intenção criminosa. Na verdade, essa população está exercendo o seu direito à manifestação, pressionando os governos por uma mudança na política policial americana, mas também por uma mudança da sociedade americana que passe a considerar o negro na sua dignidade e não desrespeitando ele de maneira seguida ao longo da história e se perpetuando em pleno século XXI. O detalhe interessante é esse aqui. As manifestações antirracismo se espalharam por todos os Estados Unidos e pelo mundo. E essa foto que eu coloquei no material abaixo, ela me é muito interessante. Ela diz assim: Muslims for Black Lives. O que significa dizer isso? Islâmicos pela vida dos negros. Isso porque nós havíamos dito para você que cresce nos Estados Unidos a xenofobia. Originalmente, xenofobia é aversão a estrangeiro. Mas se tem uma outra compreensão hoje, que a xenofobia, na verdade, é a aversão ao outro. Ao outro que não sou eu. Então cresce nos Estados Unidos e parte da Europa a xenofobia, contra judeus, contra latinos, negros, islâmicos, a chamada islamofobia, sobretudo depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos, cometido pela rede terrorista Al-Qaeda, mas também contra asiáticos, ciganos do leste europeu, e também a homofobia contra homossexuais. Portanto,
esse movimento fortemente xenofóbico, né, de aversão ao outro que não sou eu, o que a população americana talvez não tenha percebido é que a população branca americana já não é mais, né, aquela majoritária em pleno território americano. Mais de 51% dos americanos já são filhos de imigrantes que não vieram de uma Europa branca, que vieram da América Latina, de maneira muito especial do México, mas que vieram também do leste europeu, que vieram da Ásia, como os chineses e coreanos, né, nos Estados Unidos, que vieram do mundo árabe e islâmico, e por aí vai. E, portanto, a xenofobia cresce contra judeus, latinos, negros, islâmicos, asiáticos, ciganos do leste europeu, homossexuais e por aí vai. E, portanto, quando essa menininha aqui, filha de uma mulher islâmica, muçulmana, diz lá, Muslims for Black Lives, né, significa islâmicos pela vida dos negros, né, significa dizer que há uma reação coletiva dos grupos étnicos, né, historicamente discriminados nos Estados Unidos contra a discriminação. Beleza? Bom, pessoal, com isso, então, podemos encerrar essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos. Clique like.